Bom, acho que eu posso pular a apresentação do Laurentino a essa altura, com tanto sucesso que fez o 1808. E hoje o Laurentino está aqui. Acho que pela primeira vez que você vai falar na feira sobre o novo livro? Sim, sobre o novo livro, sim, Então, pela primeira vez ele vai falar aqui na Bienal, abrindo a série que eu tenho certeza de inúmeras palestras que ele vai fazer também por causa do 1822, que vai ser lançado no dia 7 de setembro. Então, boa tarde, Laurentino. Eu queria, não sei se você queria começar, acho que eu vou te dar uns minutos para você falar o que você quiser falar sobre o novo livro. Depois eu te faço uma pergunta assim, inicial para a gente quebrar o gelo e passo para as perguntas de vocês, que eu acho que é o mais bacana. Tá bom? Bem, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer a presença de vocês. Uma coisa que tem me encantado desde que eu lancei o 1808 é uma surpresa para mim ver o enorme interesse que a história do Brasil despertou nesses últimos anos. Eu acho que é mérito do 1808, mas também de uma série de jornalistas, escritores que perceberam a importantíssima tarefa, o importantíssimo desafio de escrever numa linguagem mais acessível, para um público mais amplo. Então, eu acho que assim, a pesquisa tem que ser muito profunda. Um jornalista, quando escreve História do Brasil, como não é uma área do seu domínio natural, ele tem que fazer aquilo que é a obrigação de qualquer jornalista, ou seja, fazer reportagem bem feita. Isso vale para a história do Brasil, vale para a economia, vale para a psicologia, para a astronomia e assim por diante. Agora, o resultado tem de parecer muito simples. Acho que esse é o segredo do jornalismo, ou seja, pesquisa profunda, consistente, mas a pessoa ao ler tem que achar que o autor fez aquele livro se divertindo muito, que é de fato o que acontece comigo. Agora, está ocorrendo um fenômeno muito interessante no Brasil. Assim, apesar da aparência de calmaria, de uma campanha eleitoral que não está despertando grandes paixões, como as pessoas imaginavam que fosse no passado, o país está passando por um momento de grande reflexão a respeito de si próprio. E isso se reflete no interesse por história do Brasil. Ou seja, não é que as pessoas estejam lendo a história do Brasil apenas em busca de coisas pitorescas a respeito do passado. Personagens Dom João, Carlota Joaquina, a Marquesa de Santos. Há uma busca de explicações para o Brasil de hoje. É isso que eu interpreto como uma razão pela qual os livros de história do Brasil passaram a frequentar listas de best-sellers. E isso é uma grande notícia. Eu acho que assim, o Brasil realmente não vai conseguir caminhar de forma consistente, organizada na construção do futuro, enquanto as pessoas não estudarem a história de forma mais também estruturada. Por uma razão muito simples. Quem não conhece de onde veio, muito provavelmente não saberá para onde vai. Então, o estudo de história do Brasil, acho que faz com que a sociedade, primeiro, olhe para o passado, para entender o seu presente, aí se prepare para construir o futuro de forma mais organizada. Então, acho uma excelente notícia. Acho que havia um desafio de linguagem. O conhecimento a respeito da história do Brasil, produzido na academia, nas universidades, no centro de pesquisa, é muito bom. Eu diria que não deixa muito a dever para a historiografia que é produzida lá fora. Claro que, como tudo no Brasil, a pesquisa se ressente ainda de mais investimentos. A pesquisa no Brasil, de uma forma geral, ela é frágil ainda, né? Mas eu diria que o conhecimento a respeito da história do Brasil é muito bom. O conhecimento produzido numa USP, numa Unesp, na Unicamp, na PUC. O que estava faltando? Fazer com que esse conhecimento chegasse mais à rua. Com que chegasse mais às pessoas que não dominam o linguajar técnico da academia. A academia precisa ter um linguajar técnico, até porque tem um sistema interno de validação das teses de doutorado, de mestrado e assim por diante. Agora, eu acho que o grande desafio é como pegar esse conhecimento e torná-lo acessível ao não especialista. E eu acho que aí o jornalista leva alguma vantagem, porque ele tem o treinamento técnico para isso. O jornalista tem a missão natural
de filtrar esse conhecimento especializado, não só na história, mas também de medicina, de psicologia, de economia, para um público mais amplo. Então, às vezes eu percebo, isso já passou, felizmente, mas no passado tinha essa coisa assim de tentar fazer uma oposição entre historiadores e jornalistas, né, como se houvesse uma guerra entre eles. Acho que não, acho que é uma grande aliança, uma aliança muito boa, que é um divulgar o trabalho do outro, que é um trabalho de divulgação científica mesmo, assim, olha, esse conhecimento que estava lá, quase que escondido em função de uma linguagem técnica, agora ele pode ser acessível às pessoas comuns. Não só as pessoas comuns, mas as crianças, as adolescentes. Eu tenho dito nas minhas aulas que ninguém precisa sofrer para estudar a história do Brasil. Aliás, não deveria sofrer para estudar matemática, nem química, nem biologia, nem física, nada. Porque o conhecimento humano é uma grande aventura, maravilhosa. Por que tem que sofrer para estudar? Eu acho que é um problema de linguagem, é um desafio de linguagem mesmo, de ter uma linguagem mais acessível, mais generosa com o estudante, com o adolescente, especialmente as crianças e adolescentes. O 1822, que é um livro que vem daqui a 2 semanas, ele está na gráfica agora, ele é uma consequência natural do 1808. Falei isso para a Folha essa semana, né? Eu quase que fui obrigado a fazer esse livro. Ele me puxou pelo colarinho, assim, dizendo, me faça, né? Porque um é consequência do outro. É quase impossível você entender a independência do Brasil sem estudar o que ocorreu aqui nos 13 anos anteriores. Entre a chegada da corte de Dom João, em 1808, e a partida de volta em 1821. Esse é um período de grande transformação. Talvez o período de transformação mais profunda e mais acelerada em toda a história do Brasil. Porque ali ocorre a invenção da ideia de Brasil. De um país como uma nação independente. Até então, o Brasil era realmente uma grande fazenda de Portugal, de onde os portugueses tiravam produtos primários, né? Açúcar, tabaco, madeira, ouro, diamante, assim por diante. Era um lugar mantido de propósito no isolamento, no atraso, no analfabetismo. É preciso levar em conta que Portugal sempre foi uma metrópole muito pequenininha, quase que um território rochoso situado na ponta da Península Ibérica, sem população, sem recursos naturais, sem capitais suficientes para mobilizar, para colonizar um território enorme, mais de 90 vezes em tamanho territorial do tamanho da metrópole. Então, o que Portugal fez? Primeiro, recorreu à mão de obra escrava, dividiu esse território em latifúndios, começa com as capitanias, depois as Seis-Marias, mobiliza a mão de obra, primeiro tenta escravizar os índios, não dá certo, aí recorre à mão de obra africana, que era já um grande comércio internacional, talvez tão grande quanto hoje a indústria do petróleo, o comércio de escravos nessa época, e assim que Portugal consegue colonizar o Brasil. Mas precisa manter essa colônia sob controle. Então mantém realmente no isolamento, era proibido, a circulação de livros era submetida a 3 instâncias de censura, não havia jornais, a indústria gráfica era proibida junto, aliás, com toda a manufatura, não havia ensino superior, as escolas eram raríssimas. Eu cito no próximo livro um deputado chamado Domingos da Conceição, que vai às Cortes de Lisboa em 1822, do Piauí, e ele fala, no Piauí são 70 mil cegos, porque lá só tinha 3 escolas. Piauí é um território razoavelmente grande, é quase o tamanho do estado de São Paulo. 3 escolas primárias, para ensinar o beabá, alfabetizar as pessoas. Então era isso. Em 1807, com a chegada da corte, ocorre essa grande transformação. Não porque o Dom João era bonzinho, queria ser generoso com os brasileiros que o acolhiam no momento de necessidade, que ele estava sendo expulso pelas tropas de Napoleão, mas porque ele precisava governar a partir do Brasil. Então, é um rei, é um príncipe regente, depois ele se torna rei em 1816, que age sob a força, a pressão das circunstâncias daquele momento. Ele é obrigado a transformar o Brasil. Então ele abre os portos, ele cria a escola de medicina, ele cria o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a imprensa régia, a justiça brasileira. É uma infinidade de medidas que ele toma. É uma transformação muito curiosa, porque ele clona Portugal no Brasil. O que ele faz? Ele copia as instituições
as leis e a classe dirigente que existia até então em Portugal. Então, esse Brasil transformado, que se prepara para a independência em 1822, ele é uma continuidade burocrático, institucional e administrativa de Portugal. O que tem consequências muito interessantes, ou seja, o Brasil que nasce em 1822, ele é uma continuidade em todos os aspectos de Portugal. Tanto do ponto de vista burocrático, legal, administrativo, porque o Dom João clona Portugal no Brasil, ele replica as instituições que até então funcionavam na metrópole, como também é ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro da coroa portuguesa que faz a independência do Brasil. O que faz a nossa independência ser um processo completamente diferente dos outros. É o que o José Bonifácio, esse é o projeto de José Bonifácio, né, o que os historiadores chamam de uma flor exótica na América. É uma expressão muito interessante essa. O Brasil se torna uma flor exótica na América, ou seja, uma monarquia cercada de repúblicas de todos os lados, durante mais de meio século, é assim que o Brasil permite. Porque esta é a solução encontrada por José Bonifácio de Andrade e Silva para impedir que esse país grande, diverso tanto na etnia quanto na geografia, no território, na sua configuração regional, na economia regional, havia muita rivalidade entre as províncias. É esta fórmula que José Bonifácio encontra para impedir que o Brasil se fragmente, que o Brasil se divida em 2, 3 ou 4 países. E eu diria que essa é a principal consequência da vinda da corte para o Brasil, ou seja, este país que se tivesse mergulhado numa independência de caráter republicano, dadas as divergências regionais que existiam no Brasil, como havia na América Espanhola, provavelmente teria se fragmentado numa grande guerra civil. Se é que não mergulharia numa guerra étnica, porque tinha muito medo no Brasil. Os escravos compunham 1/3 da população total. Havia um medo enorme de que se repetisse no Brasil o que tinha ocorrido em São Domingos, no Haiti, o atual Haiti, lá é a ilha de São Domingos, em que os escravos se rebelaram, os escravos influenciados pelas ideias da Revolução Francesa. São Domingos era uma colônia francesa, os escravos, achando que a Revolução Francesa valia para eles também, se rebelam contra os brancos e isso resulta num banho de sangue no local onde hoje é a República Dominicana e o Haiti. E temia-se que isso acontecesse no Brasil. Então é muito interessante, porque quando ocorre a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que é uma revolução já influenciada pela Revolução Francesa, e aí são convocadas as cortes, e o rei é obrigado a voltar para Portugal, os escravos no Brasil também acharam que aquela Revolução Liberal do Porto era para eles. E não era, era para os brancos e era só para a metrópole. Depois se constatou isso durante o período da independência. Então, no próximo livro, eu cito um líder negro de Minas Gerais, que ele escreve um panfleto para os escravos das fazendas vizinhas, dizendo o seguinte: em Portugal se fez uma revolução que nos iguala aos brancos. Vamos pegar em armas. O que é incrível. Você olha só o clima. É esse o clima da independência do Brasil. Então o Brasil poderia ter mergulhado tanto numa guerra civil de disputa entre as lideranças regionais, e de fato isso aconteceu em 1817, na Revolução Pernambucana, aconteceu em 1824 na Confederação do Equador, aconteceu em 1835 na Revolução Farroupilha, mas também poderia ter mergulhado numa guerra étnica entre escravos e brancos, porque essa possibilidade existia e era muito temida. E aí um projeto monárquico constitucional, que depois vira mais monárquico do que constitucional, porque o Dom Pedro dissolve a Constituinte de 1822-23 e outorga uma Constituição. E é este projeto do Brasil que se viabiliza. Então, o meu livro vai contar isso. Ele narra os 13 anos seguintes ao 1808.